Bom, meus irmãos, sejam todos bem-vindos, amém, que a paz do Senhor esteja com vocês. Nós estamos aqui gravando, estamos aprendendo a palavra do Senhor através de vídeos e, portanto, convido você que ama a palavra de Deus, você que está sempre ligado ao nosso curso Basileia. Hoje é a nossa terceira aula, amém. Você esteve acompanhando as outras aulas no YouTube conosco, você esteve acompanhando as outras aulas, assistindo o vídeo, né? Hoje nós estamos gravando, depois nós vamos estar colocando o link do YouTube novamente, se você quiser assistir uma segunda vez, ou se você quiser compartilhar com alguém. E também você que já está aí, você que acabou de chegar, pode compartilhar pelo Facebook, você pode compartilhar com outras pessoas, para que estes também possam ser abençoados pela palavra de Deus. Amém? Sejam todos bem-vindos. Quero cumprimentar a todos os irmãos que foram avisados aí, que estavam na expectativa do curso. Hoje, irmãos, Deus tem uma palavra poderosa para nós. Amém? Portanto, você pode aumentar a sua expectativa aí, porque Deus vai falar poderosamente ao seu coração. Amém? Deus vai falar poderosamente para a sua vida. Deus vai acrescentar muito conhecimento para você, amém? Portanto, aumente a sua expectativa aí e também convide outra pessoa para participar, amém? É uma honra estar ministrando a palavra de Deus. Eu estive impactado com aquilo que o Senhor esteve falando comigo e, portanto, quero compartilhar com você, quero que o Espírito Santo me ajude a compartilhar com você, que ele fale ainda mais daquilo que ele já está me falando, amém? Em nome de Jesus. Portanto, quero convidar você que já chegou aí, para fazer uma oração comigo. Vamos fazer uma oração, vamos buscar a presença do Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, né? Aquele que tem o poder de nos revelar. Somente Ele tem a interpretação verdadeira da palavra de Deus e, portanto, nós precisamos da inspiração dele, amém? Portanto, convido você para orar também, para que o Senhor venha gravar em nossos corações essa palavra, que o Senhor venha guardar cada um que está participando dessa live, em nome de Jesus. Eterno Deus, soberano Pai, a Ti, Senhor, o Deus Todo-Poderoso, nós clamamos neste momento, nós Te adoramos, Te bendizemos, ó Deus, que seja feita a Tua vontade, que venha o Teu reino sobre nós. Nós estamos aqui para aprender da Tua palavra, portanto, ó Deus, nós queremos que o Teu Espírito venha comunicar conosco, que o Senhor tenha total liberdade neste momento, tanto comigo aqui que vou transmitir essa palavra, como também, Senhor, com todas as pessoas que estão conectadas agora para assistir essa aula, em nome de Jesus. Que o Senhor entre em cada casa agora, que o Senhor entre em cada vida agora, que o Senhor venha tocar, ó Deus eterno, em cada pessoa que está agora assistindo a Deus, em nome de Jesus, e que o Teu Espírito venha nos inspirar, venha falar conosco, ó Deus, tudo que o Senhor separou para essa noite, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Querido, abra sua Bíblia, por favor, Evangelho de Lucas, capítulo 17. Amém. Abra sua Bíblia aí. Glória a Deus. Nós vamos começar lendo o versículo 20 e o versículo 21. Amém. Lucas 17, versículo 20 e versículo 21. Glória a Deus. Portanto, vamos fazer essa leitura com a expectativa de aprender sobre identidade. Amém? Observe que nós estamos ministrando já a terceira aula e estamos introduzindo o curso Basileia. A palavra Basileia significa reino de Deus, domínio, né? Reino e domínio. E, portanto, leia o texto bíblico comigo e também em tudo que eu estiver falando, eu quero que você esteja focado sobre identidade espiritual, por favor. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Observe bem. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Em outra tradução, o reino de Deus está dentro de vocês. Amém? Portanto, observe
essa expressão bíblica tão poderosa, tão forte nesse texto, aonde a Bíblia está dizendo aqui que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Não vem com aparência exterior. O reino de Deus está dentro de vocês. Então observe comigo essa palavra, e como eu te disse, nós estamos falando sobre identidade espiritual. Observe comigo que Jesus fez questão de dizer, ele fez questão de dizer que o reino não vem com uma aparência exterior. Não será um trovão, não será uma explosão, né? Não será uma maremoto, não será um fenômeno do céu e nem da terra. Porque Jesus disse que o reino seria revelado. O reino estava sendo revelado dentro de nós, dentro daqueles que estavam ouvindo, e é claro que também ele está apontando para o reino que está dentro de nós. Então, quero chamar a sua atenção, porque todo mundo tem curiosidade. A curiosidade é algo que nasceu conosco. Nós somos seres curiosos, né? Nós somos pessoas dotadas dessa qualidade tão maravilhosa. E, portanto, a curiosidade leva os homens a estudar. Se não existisse curiosidade, as pessoas não estudariam. Portanto, as pessoas estudam sobre tudo. Se você for abrir um canal de ciência hoje, você vai ver que as pessoas estão estudando, né? As pessoas estão estudando os astros, as pessoas estão estudando o espaço, principalmente o planeta Marte, né? A Lua, né? As pessoas estão estudando as estrelas, outros estão estudando as plantas. Ou seja, as pessoas estão estudando a matéria. E se você for observar bem, eu quero chamar a sua atenção para isso, é que tudo aquilo que foi criado, toda a matéria, revela o reino de Deus. Por quê? Porque Deus, o Criador, deixou a sua marca, ele deixou a sua impressão digital em tudo aquilo que ele criou. Portanto, aquele que estuda as coisas, né? Aquele que estuda o céu, aquele que estuda a terra, aquele que estuda as plantas, estuda os animais, né? Que eu esqueci de falar na minha primeira lista, aquele que estuda aquilo que Deus criou encontra Deus, porque Deus decidiu fazer isso. A Bíblia diz que os céus revelam, os céus proclamam a glória de Deus, pregam, né? Os céus pregam a glória de Deus, ou seja, quando você olha para cima, as estrelas estão pregando para você, existe um Criador, né? Quando você olha para as plantas, você olha para as flores, você observa as flores e você, então, encontra na beleza das flores a glória do Criador. Quando você estuda os animais e vê a beleza dos animais, a força dos animais, quando você encontra a agilidade dos animais, você vê que ali também está a glória de Deus. Amém? Portanto, aquilo que Deus criou, tanto os grandes montes como os profundos mares, né? O ar, a chuva, tudo que existe, né, manifesta a glória de Deus. E, portanto, queridos, nós precisamos entender que hoje, nos dias de hoje, a maioria das mentes pensantes que estudam não estão mais, né, isso aqui é só uma pauta que eu quero dar para você, não estão mais acreditando, não estão mais aceitando a teoria da evolução. Por quê? Porque a própria natureza, as coisas que Deus criou, revela que Ele é Criador, ou pelo menos que existe um Criador. Amém? Então eu quero chamar a sua atenção para isso. Portanto, as pessoas, pela sua curiosidade, pela mente brilhante, estão estudando as coisas. Podemos também, as pessoas também, um bom número dessas pessoas estão estudando as pessoas. Portanto, estudar as pessoas também é interessante, porque a Bíblia diz que nós somos a imagem, né? Nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, se alguém estudar a minha imagem, se alguém estudar a sua imagem,
Essa pessoa está estudando uma revelação daquilo que Deus é em essência, porque nossa imagem representa a imagem de Deus. A nossa imagem representa a essência de Deus. Portanto, aquele que estuda pessoas também está estudando sobre Deus. Quem estuda sobre pessoas está estudando e encontrará Deus, certo? Então, isso é bem interessante para o que nós estamos falando sobre identidade. Se a pessoa estudar a si mesmo, né? Se estudar a si mesmo, que é algo muito aconselhável biblicamente, alguém que estuda a si mesmo, se essa pessoa olhar para dentro de si mesmo, ela vai encontrar a essência de Deus. Nós encontramos a essência de Deus, como nós falamos nas aulas anteriores, encontramos a essência de Deus no nosso DNA, encontramos a essência de Deus nas nossas emoções, encontramos a essência de Deus em nosso corpo, né, nas partes, né, nosso corpo, a formação do nosso corpo, né, tem a identidade de Deus. Nosso espírito, né, ele é formado dentro de Deus, portanto, estudar a si mesmo encontra-se Deus. Podemos estudar o mundo espiritual, e o mundo espiritual revela Deus, porque Deus é o Criador dos espíritos, né? Primeiro, Deus criou tudo aquilo que não é matéria, toda a matéria cósmica, né? Tudo aquilo que é os anjos, os serafins, os querubins, o arcanjo Miguel, tudo que o Senhor criou nos céus, tudo que é invisível, né, para nós, revela a glória de Deus. E nós podemos também estudar Deus. Como estudar Deus? Sendo Ele um ser invisível, Ele se revela em palavras. O verbo que se fez carne e habitou entre os homens. Ou seja, a palavra dele que se fez carne. A palavra dele que está entre nós, que está sendo anunciada aqui humildemente para que você seja edificado. Essa palavra revela Deus. Portanto, com a curiosidade humana, o homem que quer, o homem que deseja, este encontra Deus. Mas como nós estamos falando sobre identidade espiritual, vamos nos focar no texto que nós lemos, que diz que o reino de Deus está dentro de vocês. Observe que foi Jesus que disse isso. O reino de Deus está dentro de vocês. Todas as pessoas, todos os seres humanos possuem dentro de si o reino de Deus. Ou seja, tem o Espírito. E toda pessoa que tem o Espírito, essa pessoa pode encontrar pode encontrar no seu Espírito, pode encontrar a natureza de Deus, a revelação do reino de Deus, através do seu DNA. Dentro de nós está a revelação do reino. Jesus está dizendo que você pode encontrar Deus em vários lugares. Se você subir, né, que nem tem pessoas curiosas que sobem uma alta montanha, nessa alta montanha, muitas das vezes ele tem uma experiência com Deus, porque Deus é um Deus dos montes altos, né? Há outras pessoas que procuram os vales, e no mais profundo dos vales essa pessoa pode ter uma experiência fantástica, né? Porque Deus também está nos vales, né? Deus está nos altos céus, Deus está no fundo dos mares, mas todas as pessoas também que com a sua curiosidade estudar, olhar para dentro de si mesmo, que analisar a sua própria essência, essa pessoa também vai encontrar Deus, porque Deus escondeu o reino dele. Olha que palavra tremenda que o Senhor nos deu agora pela sua graça e misericórdia. Deus escondeu o reino dele dentro de cada ser humano. Observe o que eu vou te dizer, é bem fácil você entender. Deus nos fez imagem e semelhança dele. Nós somos imagem e semelhança de Deus. E como nós somos imagem e semelhança de Deus, estudando quem nós somos, nós encontramos a essência de Deus, porque Ele nos marcou dessa forma, né? Isso mostra para você a importância, da sua pessoa, a importância do seu ser, a importância do propósito de Deus para a sua vida e a importância de você conhecer a sua identidade. Amém? Portanto, eu estou introduzindo isso aqui para você entender o quão complexo e quão maravilhoso
é a sua vida, é a sua essência. Observe aqui, Deus depositou dentro do homem uma essência. Deus depositou dentro do homem uma capacidade de descobrir, de encontrar a identidade do reino. Deus revela o reino na sua identidade. Portanto, olha só, existe uma importância muito grande em você descobrir a identidade espiritual que você tem. Porque descobrindo a identidade espiritual que você tem, ao mesmo tempo você vai estar descobrindo o que é o reino de Deus. Logo, hoje, a nossa preocupação nessa aula, minha preocupação principal nessa aula, é revelar para você a importância de você descobrir a sua identidade, certo? E por que não revelar a você a identidade? Porque é algo que só você pode fazer. Você pode descobrir a sua identidade espiritual, mas você precisa procurar isso, amém? Portanto, vamos lá, nós vamos falar sobre isso, certo? Agora, é muito importante essa afirmação de Jesus, certo? De que ele colocou dentro de nós a essência do reino. Ou seja, o reino de Deus está em vocês. O reino de Deus está dentro de vocês. É claro que te faz uma curiosidade interessante, né? Eu fico curioso quando encontro uma afirmação como essa. Então eu pergunto assim, bom, em essência, então, o que é que Deus escondeu em mim? O que é que Deus escondeu dentro de mim, né, de forma tão clara que ele pode afirmar que o reino de Deus está dentro de mim? Observe que nós temos um lugar em nós, um vazio. Eu gosto muito de falar sobre isso. Existe uma parte, um vazio em nós para a glória de Deus, explicando melhor a presença do Espírito Santo. E esse vazio que está em nós, que só pode ser preenchido pelo Espírito Santo, pela glória de Deus, esse vazio, ele foi criado por Deus, certo? Para que o reino se manifestasse. Esse vazio foi criado por Deus para que durante a sua vida você encontrasse Ele, você se relacionasse com Ele. Sabe, é como se fosse algo dentro de você que procura Deus. Existe algo dentro de você que procura a presença do Espírito Santo. E esse algo que está dentro de você que procura a presença do Espírito Santo é o seu espírito, certo? Logo, o seu espírito, ele não se alimenta de carne, ele não se alimenta de legumes, seu espírito não se alimenta de água, o seu espírito se alimenta de Deus. Portanto, ele tem fome de Deus, o seu espírito tem sede de Deus, o seu espírito anela por Deus. Portanto, esse espírito é como se ele estivesse gritando dentro de você todos os dias para procurar Deus. Quando ele está fraco, então ele grita fraco. Mas quando ele está forte, então ele grita fortemente para que você procure Deus. Agora, tem uma coisa importante, falando sobre identidade, é que hoje você talvez tenha uma revelação de você que não é espiritual. Talvez você tenha uma revelação sobre você, sobre a sua pessoa, sobre a sua essência, sobre a sua alma, sobre a sua identidade, que não é espiritual. Talvez você tenha uma revelação carnal sobre você. Talvez você tenha uma revelação mental sobre você, psíquica sobre você. Mas talvez você ainda não tenha uma revelação espiritual sobre você. Quem você é no espírito, quem você é no reino, qual é o propósito do reino através de você. E, portanto, a Bíblia, a palavra de Deus, o Espírito Santo, tem o poder de revelar para você quem você é no Espírito, certo? Então, vamos lá, é sobre isso que eu quero falar, sobre esse assunto tão importante, sobre esse assunto tão interessante que eu amo tanto, é falar sobre identidade espiritual, a identidade de Deus para a sua vida. Conhecer a sua identidade espiritual, se você gosta de escrever, você que gosta de anotar quando você está estudando, anote essa frase. Conhecer a sua identidade espiritual é o maior desafio da sua vida. Maior desafio. O maior de todos os desafios é você conhecer a sua identidade espiritual. Porque isso vai te dar um propósito, é o que nós vamos falar daqui uns dias, nas nossas aulas do curso Basileia. Isso também vai revelar a você
Isso vai te dar diretrizes para o seu destino. Então vamos lá. Olhando para a Bíblia rapidinho, você vai ver que os reis descobriram a sua identidade. Observe que quando Davi foi ungido como rei de Israel, quando Samuel derramou sobre ele o óleo da unção, ele descobriu a sua identidade. O porquê que ele nasceu, qual era o objetivo da sua existência. Então, os reis descobriram a sua identidade reinando, né? Os profetas descobriram. Observe o chamado do profeta Jeremias. O profeta Jeremias estava sendo preparado pelo seu pai Uquias para ser sacerdote. Ele era filho de sacerdote, a sua família era uma família sacerdotal, ele estava sendo preparado. Mas Deus falou assim, mesmo antes dentro do ventre da sua mãe eu te formei e fiz você profeta. Então observe que Deus revelou o propósito para Jeremias. Logo, Jeremias se tornou um profeta por causa da revelação da sua identidade. Se ele não conhecesse a sua identidade, se Deus não revelasse a identidade para ele, ele ia continuar sendo um sacerdote. Mas a vida dele não teria sentido, porque ele foi feito para ser profeta e, portanto, ele não podia viver uma outra coisa que não fosse profeta. Amém? Então, observe que a própria pessoa, de Jesus, o Deus que se manifestou em carne, o nosso Salvador, no início do seu ministério, ele começou o seu ministério pela revelação da sua identidade. Talvez você ignorou algo no texto bíblico que não deveria ter ignorado. Jesus foi batizado nas águas, ele se submeteu ao ministério de João Batista e, portanto, ele se batizou nas águas, Ele desceu as águas para nos dar exemplo. Isso nós sabemos, todas as crianças conhecem, Depois veio uma manifestação linda do Espírito Santo, Ele desceu em forma corpórea de uma pomba e então manifestou a presença do Espírito Santo que esteve e acompanhou Jesus por todo o seu ministério. Mas tem algo que não pode ser ignorado. Os céus se abriram e o Pai revelou a identidade do Filho. Ele disse assim, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Observe bem que foi revelada a identidade de Jesus, o Filho de Deus que se manifestou em carne. Amém? Ele não começou o seu ministério antes de conhecer a sua identidade. E quantas pessoas, eu quero só abrir um parêntese aqui, certo? Para falar sobre isso me dá muita importância para falar sobre ministério. Quantas pessoas começam sem conhecer a sua identidade? Quantas pessoas que começaram a pastorear, mas não são pastores? Quantos empresários que estão sendo empresários, mas que são pastores? E quantos pastores que deveriam ser empresários e que, na verdade, estão pastoreando? Quantas pessoas que ainda não conheceram a sua identidade e estão fazendo alguma coisa? Está fazendo alguma coisa por aí, está trabalhando em alguma área, está perdido muitas das vezes no mundo espiritual. Está encontrado no mundo dos negócios muitas das vezes, mas está perdido no mundo espiritual. Amém? Não existe alegria, paz, não existe contentamento, satisfação longe do propósito de Deus. Portanto, a primeira coisa e o maior desafio que você precisa, o maior desafio da sua vida é você conhecer a sua identidade espiritual. Amém? Você não pode fazer nada relevante no reino de Deus. Olha só, escreva essa frase também, se você quer escrever, se você gosta de escrever. Você não pode fazer nada de relevante no reino de Deus sem conhecer a sua identidade espiritual. Não pode, é praticamente impossível fazer algo relevante no reino sem conhecer a identidade. Por quê? Porque você não pode reinar, se você não tem uma identidade de reinar. Você não pode profetizar sem a identidade de profeta. Você não pode ser sacerdote sem a identidade de sacerdote. Você não pode ser ministro sem conhecer primeiro quem você é. Porque você não vai ministrar para as pessoas aquilo que você aprendeu somente. Você vai ministrar aquilo que você é para as pessoas. Você vai ministrar aquilo que Deus colocou dentro de você. O dom ministerial que Deus colocou dentro de você. O dom espiritual que Deus colocou dentro de você. Não tem como fazer nada de relevante no reino sem conhecer a identidade espiritual.
Agora eu quero falar para você sobre duas coisas importantes. Duas perguntas. Nós vamos responder duas perguntas importantes aqui para o nosso estudo, para você conhecer a sua identidade espiritual. A primeira é: o que é uma pessoa sem conhecer a sua identidade espiritual? Como se identifica uma pessoa? Quero dizer para você, com a base nessa pergunta, já colocando um parêntese aqui para você analisar de forma positiva, não de forma negativa, analisar de forma construtiva e não de forma destrutiva, aquilo que eu vou falar a partir de agora. Uma pessoa sem identidade espiritual, sem conhecer a sua identidade espiritual, primeira coisa, ela não tem foco. Alguém que não conhece, que não se conhece, essa pessoa não tem foco, nenhum foco. Observe por quê. Primeiro, quem não conhece a sua identidade espiritual não sabe o que quer, não sabe com quem vai se casar, não sabe se quer ter filhos. Uma pessoa que não tem identidade espiritual, uma pessoa sem foco, ela não sabe o que vai fazer como trabalho, não sabe em que quer trabalhar. Essa pessoa também não sabe que curso vai fazer, não sabe o lugar que vai morar. Essa pessoa também não sabe, né, a casa, o carro, né? Ela não tem foco, né? Se ela não tem um foco, ela não decide nada, não tem certeza de nada e não planeja nada. Alguém sem identidade tem essas características. Segunda coisa, alguém sem identidade espiritual, que não conhece a sua identidade espiritual, ele olha a vida do outro. Observe bem que eu falei para você analisar de uma maneira construtiva e não destrutiva, analisar de uma maneira edificante para você. Quem não tem foco, ele olha para a vida do outro. Ele quer ter o que o outro tem, quer fazer o que o outro faz, quer influenciar o outro em suas decisões, quer viver a vida do outro. A sua vida está cercada de inveja, a sua vida está cercada de cobiça, é uma pessoa que sente inveja do outro, que cobiça aquilo que o outro, né, aquilo que o outro tem, e também é uma pessoa que é dada à falácia, né, dada também à competição, porque ela vai competir. Normalmente alguém que é muito competitivo, claro que falando para você de maneira construtiva, quando alguém é muito competitivo é porque ele não sabe, não conhece a sua identidade. Porque nós não devemos competir por aquilo que o outro tem, porque nós competimos por aquilo que Deus fez para nós. Cada pessoa tem uma porção. Nós observamos lá no Velho Testamento, quando o Senhor fazia chover o maná, quando caía o maná do céu, que cada pessoa tinha a sua porção. Queridos, isso é uma revelação de Deus para a minha vida e para a sua vida. Você tem uma porção. Você não precisa competir com a porção do outro, porque Deus tem uma porção para você. E se você conhecer a sua identidade espiritual, você também vai descobrir que existe uma porção para você, uma porção de Deus para você. Deus tem uma vida abundante para você, assim como Ele tem uma vida abundante para o seu irmão. Deus tem uma vida abundante para o seu vizinho. Deus tem uma vida abundante para o seu amigo. Deus tem uma vida abundante para o seu colega. Deus tem uma vida abundante. E, portanto, essa vida abundante do Senhor, amém, para a sua vida, essa vida abundante, ela tira você, conhecer essa vida abundante, tira todo tipo de coisa negativa, né? Tira todo tipo de competição, de inveja, de falácia, porque você estará, então, focado naquilo que é seu, na sua identidade. A terceira coisa de alguém que não conhece a sua identidade é o desânimo. Alguém que não conhece a sua identidade espiritual, ela não ora porque não tem foco, não estuda porque não sabe o que quer, não trabalha porque não sabe o que gosta de fazer, anda com a cabeça baixa e vive com uma baixa autoestima, né? Não tem autoestima, né? Ficando assim bem resumido. Logo, é muito importante conhecer a identidade espiritual. Por que é importante conhecer?
Porque conhecendo a sua identidade espiritual, você então vai passar para um outro nível. É sobre isso que eu vou falar. Conhecendo a sua identidade espiritual, você vai ter foco. Observe o que eu quero falar para você. Alguém que conhece a identidade espiritual, gostaria que você analisasse isso aqui com bastante cuidado. Olha só, alguém que conhece a sua identidade espiritual é uma pessoa focada, né? Ela sabe o que quer. Ela sabe com quem ela vai se casar. Um marido, uma mulher, alguém com perfil de mulher de Deus, alguém com perfil de um homem de Deus. Essa pessoa já sabe com quem, qual tipo de perfil de pessoa que vai se casar. Amém? Também ela já sabe, né, no seu coração, ela já tem um foco de que vai ter filhos, né? E que quantos filhos vai ter, essa pessoa já tem esse foco. Ela já tem um foco de que vai ter uma casa, de que vai ter um carro, a cidade onde que vai morar, né? O país onde vai morar, essa pessoa já tem um foco. Por que ela tem um foco? Porque ela conhece Deus, ela conhece a sua identidade espiritual. Irmãos, a nossa vida não pode ser um jogo do bicho, nossa vida não pode ser loteria, nossa vida não pode ser ao azar. Nós não vivemos pelo azar. A Bíblia diz que nós vivemos por fé, nós não vivemos por vista, não vivemos por sorte, nós vivemos por fé. E quem vive com fé tem certeza do amanhã. Todos os dias ele anda, todos os dias ele caminha, todos os dias ele corre, todo dia ele trabalha, certo? Todos os dias ele olha para o seu foco, né? E nosso foco está no Senhor, amém? Nosso foco está na identidade espiritual que o Senhor nos deu. Portanto, vamos continuar aqui. Alguém que conhece a sua identidade espiritual, sabe no que vai trabalhar, estuda na escola que sonhou, é uma pessoa decidida, tem a certeza do que quer, vive fazendo planos, construindo e agregando. É alguém que está o tempo todo, olha só, que está o tempo todo melhorando. Por que está o tempo todo melhorando? Você olha para um mês, essa pessoa está melhor. Você olha, o ano passa e essa pessoa está melhor. Isso é sinal de identidade espiritual. Alguém que está sempre focado. Alguém que tem sempre algo para fazer. Alguém que tem sempre um plano para cumprir. Amém? E, portanto, alguém que planeja, né, essa pessoa está animada para cumprir o que planejou. Amém? Logo, essa é a primeira. Segunda, essa pessoa não é influenciada pelos outros, né? Alguém que conhece a sua identidade espiritual, ele é influenciado pela Bíblia, pelo Espírito Santo, não pelos conselhos, porque conselho sem Deus, ou conselho que não vem de Deus, não é conselho, certo? Então observe, queridos, que essa pessoa que conhece a sua identidade espiritual, ela não é influenciada pelos outros, ela se alegra com as conquistas dos outros, ela entende a diferença da sua identidade para a identidade do outro. Isso faz total diferença, porque você sabe quem você é, você sabe aquilo que Deus depositou na sua essência, você sabe aquilo que é para você, você sabe que existe uma vida abundante para o irmão e existe uma vida abundante para você. Você não está competindo com ele, você está competindo com você mesmo. Amém? Hoje nós vemos um grande número de pessoas lutando contra tudo e contra todos, menos lutando para melhorar a sua própria essência. E Deus está mostrando isso para nós através deste curso. Amém? Nós precisamos lutar para melhorar, porque a nossa porção já foi liberada. Deus já liberou a sua porção de hoje, Deus já liberou a sua porção de amanhã, Deus já liberou a sua bênção. Portanto, o que falta é você então descobrir essa essência maravilhosa que existe dentro de você. Deixa eu falar de uma maneira mais clara. Existe um tesouro dentro de você que você precisa descobrir. Às vezes você está procurando tesouro em tantos lugares, mas você precisa saber que existe um tesouro dentro de você. Tem algo excelente que Deus plantou na terra, né? E esse algo excelente está dentro de você. Amém? Esse dom excelente está dentro de você. Então vamos lá. Alguém que conhece a sua identidade espiritual, ele não é influenciado pelos outros. Ele ora, né, pelo sucesso dos outros. Ele aconselha sempre com a Bíblia, né? E ele ora
pelo sucesso do outro. Por que ele ora pelo sucesso do outro? Queridos, isso é algo tremendo que eu vou passar para você aqui hoje, certo? Enquanto nós estamos olhando para o outro e desejando o que o outro tem, nós estamos perdendo a oportunidade de ser abençoado. Porque a Bíblia diz que Jó orou pelos seus irmãos. E quando Jó orou pelos seus amigos, aqueles mesmo que perseguiram ele, né? Jó orou pelos seus amigos e Deus virou o cativeiro de Jó. Então observe que muitas das vezes o reino de Deus é contrário a essa natureza, a esse ensino secular que existe por aí. O ensino do Senhor é contrário. Logo observe, Jó não tinha nenhum interesse em orar pelos seus amigos, porque os amigos de Jó afligiram ele. Só que Deus mandou, Deus falou assim, Jó, eu quero que você ore por eles. E quando Jó orou, a Bíblia diz que Deus virou o cativeiro de Jó. Então entenda isso aqui, querido. Quando você entende a sua identidade, tem uma igreja do lado da sua, então ore por essa igreja. Tem uma empresa do lado da sua empresa, então ore por essa empresa. Tem uma casa bonita na sua rua, né? E essa casa é mais bonita do que a sua, então ore por essa pessoa, porque você será abençoado dessa forma, né? Tem alguém na sua empresa fazendo mais do que você, tendo mais sucesso do que você, então ore por essa pessoa, né? Tem alguém que você vê que se destaca mais do que você na sua empresa, na sua igreja, na sua família, então ore por essa pessoa. É dessa forma que o Senhor nos ensina a nossa identidade, certo? Porque quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo para Deus, eu sou nobre, e aquele que é nobre recebe coisas nobres de Deus. Amém, irmãos? Então, olha só, ore pelo sucesso do outro. Observe que toda pessoa que conhece a sua identidade espiritual, ele vive animado, né? Por que ele vive animado? Porque ele está sempre planejando, ele está sempre encorajado, ele levanta pensando no que vai fazer. Ele dorme sonhando na realização de amanhã. Ele sempre está com a cabeça erguida, sempre está com a cabeça erguida. Não importa os problemas, as provações que vêm, ele está sempre com a cabeça erguida. Ele está sempre com autoestima, aleluias. Ele está sempre, aleluia, está sempre de pé. É como a palmeira, né? Bate o vento e ele está sempre de pé. Por quê? Porque é uma pessoa que conhece a sua identidade espiritual. Amém? Queridos, eu quero falar para você algo bem importante. Eu estava conversando com uma pessoa que eu amo muito hoje e dizendo para essa pessoa, né, a gente conversando, né, sobre algo de Deus, e eu falando com ele, a nossa estrutura, o que Deus faz do lado de fora, primeiro ele cria do lado de dentro. Aquilo que Deus fez dentro de você, rege tudo que está do lado de fora. Se Deus fez uma estrutura dentro de você, ninguém pode destruir essa estrutura, porque a Bíblia diz que aquilo que Deus constrói, ninguém pode destruir. A Bíblia diz que aquilo que Deus faz, a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Aquilo que o Senhor faz, né? Quem é o homem ou quem é qualquer coisa para desfazer? O nosso Deus é um Deus, aleluias, que trabalha dessa forma. Ele constrói o seu reino dentro de nós. Basileia, o reino de Deus está dentro de você. E por que eu estou falando sobre tanta importância? Eu já estou concluindo aqui para você. Por que eu dou tanta importância a você conhecer a sua identidade espiritual? Porque a Bíblia diz que nós somos luz. E não é luz aquele que anda desanimado. Não é luz aquele que anda com a cabeça baixa. Não é luz aquele que anda reclamando, aquele que anda murmurando. Não é luz aquele que anda sem propósitos, aquele que nem anda, né? Aquele que não caminha, aquele que não corre, aquele que não sonha. Não é luz. Luz é aquele que está encorajado. Luz é aquele que está pensando no que vai fazer. Luz é aquele que vai dormir sonhando. Luz é aquele que brilha os seus olhos, os seus sonhos, né? Brilham quando ele fala, né? Luz, aleluias. Luz, a Bíblia diz que nós somos a luz do mundo, amém? E quantas lâmpadas estão apagadas? Quantas pessoas estão apagadas? Pessoas de sucesso, pessoas com ministérios maravilhosos, pessoas com dons espirituais,
pessoas com dons naturais, pessoas que têm o poder de transformar atmosferas e que estão desanimadas. E por que essas pessoas estão desanimadas? Elas não descobriram ainda a sua natureza espiritual, não descobriram ainda a sua identidade espiritual. O reino de Deus está em você, o reino de Deus está dentro de você, e o reino de Deus contagia, aleluias, através da sua imagem. Logo, quando você está trabalhando animado, você está então contagiando, glória a Deus, outras pessoas para conhecer Deus. Quando você está falando animado, quando você está trabalhando, quando você está andando, quando você está atuando em qualquer coisa da sua vida, quando você está numa reunião familiar, quando você está diante dos seus filhos, diante da sua esposa, dos seus amigos, você está contagiando essas pessoas com a luz do reino de Deus, porque o reino de Deus está dentro de você. O reino de Deus não pode estar apagado dentro de você, ele tem que estar aceso. O reino de Deus, a lâmpada de Deus que é você, aleluias, precisa se mostrar para este mundo. Você precisa conhecer a sua identidade, você precisa conhecer o seu propósito, você precisa conhecer quem você é, você precisa conhecer a revelação de Deus que está dentro de você. É verdade que você vai conhecer que Deus é grande. A Bíblia diz que Deus é imensurável, ninguém conhece todos os mistérios de Deus. Mas, querido, você pode encontrar Deus na revelação que Ele colocou dentro de você, na revelação de um espírito de alguém, aleluias, que tem dons, no espírito de alguém que tem, aleluias, que tem palavra, no espírito de alguém que tem força, né? Observe que quando o Senhor, já estou terminando, concluindo aqui, quando o Senhor chamou Gideão, ele disse assim: você é um homem valente, vai nessa tua força, né? Deus estava dizendo para ele: tem algo dentro de você que você não conhece, mas eu revelo para você agora, amém? Glória a Deus, eu espero que você receba isso como palavra profética. Tem algo dentro de você que você precisa conhecer e o Senhor vai revelar para você. Quem sabe essa semana, hoje é quinta-feira, quem sabe neste fim de semana, quem sabe domingo você vai na igreja e você vai ter uma revelação poderosa, não daquilo que Deus é, mas daquilo que você é. Aleluia, a revelação do Espírito que está dentro de você, revelação da palavra que está dentro de você. Portanto, você vai descobrir então o quanto Deus, aleluias, a revelação poderosa do quanto que Deus colocou dentro de você, o poder que está dentro de você. Convido você então a continuar estudando, aleluias. Pastor, aleluias, eu estou estudando a Bíblia. Estude a Bíblia. A Bíblia é um manual para conhecer você, aleluias. Pastor, eu estou estudando livros. Sim, todo livro que você lê, aleluias, vai revelar grandes coisas sobre quem você é. Amém, irmãos? Deus é tão poderoso, Deus é tão grande, que Ele escondeu os segredos do seu reino dentro de você. Amém? Para você encontrar Deus, basta você estudar você mesmo. Basta você estudar a sua essência, essa essência poderosa que o Senhor criou dentro de você. Amém? Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por ter assistido até o final, ter ficado conosco aqui. Semana que vem, no mesmo horário, às 21 horas, nós estaremos aqui para mais uma aula e eu convido você a nos fazer uma visita. Domingo, 10 horas da manhã, domingo, 14 horas, a nossa igreja está de braços abertos, nossa igreja está de portas abertas para receber você ali em Pantin, 1 Rue Formane, 93500, Pantin, metrô Bobigny, Pantin, Raymond Queneau, em francês, né? Linha 5, amém? E você é muito bem-vindo entre nós. Nós queremos receber você e a sua família e continuar anunciando e ensinando a poderosa palavra de Deus. Que Deus abençoe você. Até uma próxima, em nome de Jesus.